E aí, pessoal, tudo bom? No último programa a gente conversou com a Adriana Carvalho, da ONU Mulheres, e vimos como podemos promover a equidade de gênero aqui na Via. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a questão racial. No Brasil temos em torno de 52% de negros, mas apenas 5% ocupam cargos de liderança, além da disparidade salarial. A desigualdade racial é um problema real no nosso país. E para ajudar a gente a entender melhor como as empresas podem contribuir para transformar essa realidade e criar espaços mais inclusivos e representativos, eu chamei aqui o Daniel Teixeira, do CERT, Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades. Daniel, tudo bem com você? Tudo bom, Roberto. Primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui e contribuir conosco nesse aprendizado. Eu que agradeço o convite. Daniel, acho que para a gente começar essa conversa, precisamos falar um pouco sobre racismo estrutural nas empresas, né? É um tema bastante importante e primeiro a gente precisa delimitar o que é o racismo, né? O racismo, ele é um sistema de opressão que hierarquiza as pessoas de acordo com o pertencimento étnico-racial, ou seja, se você é branco, se você é negro, e isso acaba acarretando em lugares sociais muito demarcados, né? Em uma inferiorização da população negra no caso do Brasil. E quando a gente pensa no mundo corporativo, esse racismo estrutural que acaba se renovando por repetição de práticas, costumes, ele pode ter como fonte, por exemplo, os estereótipos, né? Há uma ideia que é muito comum de que os negros estão ligados a conceitos negativos, digamos, por exemplo, que o negro seria menos inteligente ou menos higiênico. Há vários estereótipos, né, que ao longo da história, por conta da história do nosso país, foram se consolidando, que é preciso quebrar. E no ambiente corporativo, se a gente tiver estereótipos que digam que o negro está menos apto, por exemplo, a cargos de chefia, é muito comum que a gente tenha mais assédio moral a essa população dentro das empresas, né? E que a gente também tenha menos ascensão desses profissionais uma vez que eles já entraram na corporação. Então, é fundamental que a gente pense esses processos dentro da empresa para que a gente tenha equidade para todos, que é o que a gente almeja. Nos dias de hoje a gente está discutindo isso ainda, né? Impressionante. Daniel, como é que a gente pode combater a discriminação e promover a inclusão, principalmente nos cargos de liderança? Olha, é fundamental, costumo brincar que é como ir ao médico, né? A gente precisa primeiro ter o diagnóstico e para isso fazer o exame, ver como a corporação está, como a empresa está nas suas relações de trabalho no que diz respeito à equidade racial. E o que a gente normalmente no CERT sempre sugere para início é um censo, que ele possa demonstrar como estão as relações de trabalho em relação à inserção, ascensão, trajetória profissional, investimento da empresa nos diferentes grupos étnicos, né? Você passa a ter um diagnóstico completo de como estão nos pontos estratégicos que a empresa escolhe, né? Olha, eu quero que se enfoque tal recorte, então o censo vai lá, vai olhar para isso, vai fazer os cruzamentos e a partir daí fazer um plano de ação. E a gente sempre costuma dizer, né, a resposta está na própria empresa. Não existe uma fórmula pronta, né, Roberto? Para nada é assim, né? E não seria diferente para a equidade racial. Uma fórmula que eu venha de fora da empresa com uma solução mágica. Na verdade, é junto sempre com a empresa, com os profissionais que são líderes da empresa e que vão dizer, olha, a gente entende que isso é estratégico, aquilo é estratégico e junto com quem está especializado em fazer esse tipo de diagnóstico, vai avançar num conjunto, né? Então vamos em frente determinando os pontos que a gente quer avançar. Na ascensão é possível pensar mentoring específico para grupos historicamente discriminados. É possível pensar também quando a gente disponibiliza vagas que ainda na maioria das empresas se dá por indicação. Então como é que podemos indicar mais profissionais negros? Porque se a gente tem um perfil só na empresa, que é historicamente o que acontece no Brasil, majoritariamente branco esse perfil, a tendência é que a indicação de pessoas próximas acabe sendo de outras pessoas brancas e a gente tem só uma renovação desse mesmo padrão. Então, como é que a gente quebra esse padrão com medidas que a gente vai chamar de medidas de equidade racial que podem ser pensadas de acordo com cada empresa, né? Mais do que nunca, a sociedade tem que estar representada na empresa, né? Daniel, para finalizar, do ponto de vista racial, quais são os riscos
para as companhias que não entendem a realidade da sua grande maioria dos seus consumidores. Por que é tão importante a empresa entender essa realidade? Pois é, você falou uma palavra que é chave, né? Representatividade. Quando a gente pensa hoje a relação com o cliente, com os consumidores, a gente tem vários centros de estudos, várias instituições que pesquisam o tema, como a American Sociological Review, a gente tem a Harvard Business Review, que lança várias vezes estudos sobre diversidade, a McKinsey, né, que é uma consultoria que também avalia números em relação a isso, e todas dizem que é bom para os negócios e é bom para a empatia com o consumidor quando ele se vê representado na empresa, seja na comunicação, mas também nas equipes, na interlocução com eles. Quer dizer, é necessário que isso seja feito, porque quem não fizer vai ficar para trás. Quer dizer, os números já mostram isso, mas é fundamental, para além dos números, né, Roberto, quando a gente pensa esse tema, a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de pensar a nossa sociedade. As empresas têm um papel importante aí na sociedade, né? Pensar que a gente não tem condição de conviver numa sociedade em que mais de metade da população se sinta excluída. Isso não pode dar certo. Então, é um projeto de desenvolvimento que precisa caber todas as pessoas. E aí sim a gente vai ter a empresa desempenhando verdadeiramente o seu papel social e, finalmente, uma equidade, que é o que a gente tanto deseja, né? Daniel, super obrigado por ter vindo aqui nos ajudar nessa trajetória aqui na Via Varejo. Te agradeço pela aula de inclusão que você deu aqui hoje para nós. Eu que agradeço e estamos à disposição. Legal. Gente, eu adorei. Hoje aprendemos um pouco mais sobre o papel da empresa na promoção da equidade racial e como podemos avançar com esse tema. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou essa série incrível. Estamos trabalhando para em breve trazermos outros temas e outros especialistas, pois sabemos que essa troca é fundamental para aprendermos e evoluirmos sempre. Porque aqui na Via, diversidade é a nossa forma de ser e o nosso jeito de fazer negócio. E lembre-se, viva a diversidade e ótimas vendas para todos. Tchau, pessoal. Muito obrigado.